A gente tem tantas referências. Olha os estudos científicos que a doutora fez, né? Conta um pouquinho como que foi essa questão de todos os seus estudos, desde lá dos primórdios, depois que você fez cirurgia geral, dermatologia, como que foi esse começo? É uma história longa, hein? Não tem Essa problema, a gente está aqui. Né? É uma pergunta vai demorar profunda. muito tempo para responder. Uhum. Então, assim, um dos trabalhos que talvez tenha me marcado mais foi um que apareceu nas primeiras páginas do Reuters, porque eu que criei os pontos de aplicação de toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca, baseada nos pontos de acupuntura. Só que assim, gente, no Brasil a coisa é complicada. Então, ninguém publicava nessa revista, que era uma revista de peso. Mandei uma coisa incrível para lá e vocês não acreditam. Eu demorei exatamente 5 anos com idas e voltas de perguntas para eles publicarem o artigo. Então, 5 anos e mesmo assim foi a primeira página do Reuters como sendo algo inovador. Resiliência. Então, isso foi um dos trabalhos, né, que mais me marcaram pela dificuldade que a gente enfrentou, né, nesse pioneirismo de conseguir publicar coisas inovadoras lá fora. E assim a gente seguiu, criamos agulhas insuladas, que no ano seguinte o mercado todo do meeting americano tinha copiado as tais agulhas, estavam vendendo nos estandes. Fomos criando e tratando pacientes com doenças diferentes, com técnicas diferentes. Também publicamos vários pontos novos de como fazer o tratamento de algumas áreas do rosto com a toxina. E uma das últimas aventuras, além de várias, né? A gente tem um livro, inclusive, que é publicado na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Mas a última aventura foi ficar em Nova York, quase um mês. E depois disso nós conseguimos também desenvolver uma técnica para como fazer uma dissecção do dorso do pé, um tratamento inovador, né? E foi publicado já no PRS, que é uma revista de cirurgia plástica. E a gente está publicando agora no Brasil a casuística desse trabalho, já foi aprovado, já deve estar saindo por aí. E também fizemos a publicação de artigos, você acredita? Nós fizemos a dissecção de artérias nos rostos dos cadáveres e descobrimos o tamanho, a espessura, o calibre de cânula, ou seja, qual o calibre de cânula melhor para você fazer o tratamento de preenchimento com menor risco. Aí nós publicamos o artigo junto com o Cotofana, né, que é o pessoal da Universidade lá de Nova York, e sumiram todas as cânulas do mesmo tamanho do mercado depois da publicação desse artigo. Sucesso. Acredita? Não tinha mais, não tinha como comprar, não tinha mais cânula desse calibre que a gente havia publicado no artigo. Então, são coisas assim, surpreendentes, caem na sua mão, mas que acabam marcando um pouco a sua história. Perfeito. Um pouco. Um pouquinho. Muito. E que mensagem você deixa para esse seu colega médico que talvez, muito talvez, se vê tão distante, né? Não se enxerga, mas que você sabe que você pega na mão desse seu colega e que você faz com que ele vá para um outro nível, desafiando as suas habilidades. E você tem legado, tem história. A gente não está falando das questões, mas eu publiquei isso aqui. Não, estou falando sobre o seu comportamento, que pode inspirar outras pessoas. Eu vou falar uma experiência extremamente recente. Olha, se você, profissional, tem consciência de que fez uma boa faculdade, eu não digo assim, não precisa ter nome, não precisa ser de um lugar chique. Fez uma faculdade bem feita, estudou,
dedicou e se saiu um bom médico, fez uma especialização bem feita, em que você viu a prática, que você está confiante em tudo que você faz, simplesmente aceite que você é bom. Você não pode, que é o que eu vejo muitas vezes, achar que, porque eu tenho uma origem X, eu saí de tal lugar, porque aquela pessoa parece ser inalcançável, eu não vou chegar lá. Gente, eu também era assim, eu também sou, na verdade, assim. Eu sou simples, eu não sou ninguém, na verdade, só focada. Se a pessoa chegou, dá para chegar. Dá para chegar. Já é um exemplo para mudar o prisma. Tem o caminho, tem o caminho, tem a dedicação. Sim, né? E outra, não precisa preocupar em ter padrinhos, de ser parente de não sei quem, né? De ter recursos financeiros, nada disso. Só confie em você. Não se preocupe, não tenha medo, não tenha... É diferente. Ser humilde é uma coisa, achar-se incapaz é outra coisa. Então, seja sempre humilde. É uma diferença. É uma linha tênue. Isso, seja sempre humilde. Mas tenha certeza que incapaz você não é, porque no mínimo você fez um curso que é extremamente difícil. Então, esse papo tá maravilhoso. Eu ficava aqui por horas conversando. Eu queria saber mais da origem da Berta. Como você falou, mencionou agora, você realmente não teve pais médicos? Não, meus pais são bem humildes. Conta um pouquinho mais disso pra gente, Berta. Então, existem alguns segredos que talvez um dia eu conte mais profundamente, mas vamos dizer assim que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, para ajudar os recursos de casa. Meus pais, eu vejo um carinho, uma admiração muito grande que eles têm pelo esforço nosso, né, de não desistir, porque o sonho de entrar numa faculdade era quase impossível. E na minha faculdade não tinha colegial. Até que, por Deus, né, sempre falo que é Deus, o ser iluminado, trouxe uma escola que era um colegial e eles fizeram um super concurso para a cidade inteira, que encheu o estádio da cidade inteira de alunos e ofereceram uma bolsa 100% para quem tirasse o primeiro lugar. Eu não tinha recurso nenhum na época, quer dizer, a gente estava numa situação um pouquinho mais complicada, e a minha mãe, que é incrível, maravilhosa, inteligente, uma pessoa perspicaz, inspiradora, me obrigou a fazer essa prova. Fiz. Pior ainda, ela me obrigou a ir ver o resultado. E ainda obrigou minha irmã a me acompanhar, porque achou que eu ia, né, dar o bolo, entendeu? Porque eu ia mesmo, eu ia fingir que ia voltar, ia falar que não passei e acabou. Não, pois a minha irmã, eu tive que ir até o lugar perguntar. Eu chego lá, então, eu vim aqui, eu queria saber o resultado, né? Aí o cara pega e fala assim, qual é o seu nome? Eu, Berta Milk Tamura. Qual é o seu nome? Berta Milk Tamura. Como? Berta Milk Tamura. Eu pensei, cara, eu não colei, eu não fiz nada, eu não passei cola para ninguém, eu não fiz nada de errado, porque eles olharam para mim com uma cara assim, eu falei assim, eu vou sair daqui correndo. Aí, espera um pouco. Eles foram lá para dentro, eu comecei a ficar nervosa, me dava até uma dor de barriga e tal. Você ganhou o primeiro lugar. Nossa. Aí é que eu consegui fazer o colegial, né? E eu não tinha condições nem de comprar a apostila. Então, eu estudava conforme o professor dava aula, anotava,
E no dia da prova, quando eu via um monte de colegas com as apostilas e não estudando, eu ia correndo, falava assim, me empresta a sua apostila, só para dar uma olhadinha no negócio que eu esqueci. E aí eu lia rapidinho ali, fazia a prova e me virava. Então, eu digo assim, não... E até uma pergunta que me fizeram uma vez lá na chácara, no meio do mato, o pai de uma criança, muito humilde, o pai, ele chegou e falou assim para mim, ó, doutora, dá para você falar para o meu filho que ele pare de sonhar em ser médico, porque é muito difícil, precisa muito dinheiro? Eu falei, desculpa, Eu não sou essa não pessoa. posso falar isso. Pelo contrário, eu vou mudar a sua ideia, pai. Você precisa mudar de ideia, porque o seu filho pode ser, sim, o homem mais importante da face da terra. E explica para ele, incentiva e vai à luta que você vai conseguir. Nossa, essa história fechou aqui o nosso podcast de forma brilhante, emocionante. E o exemplo arrasta. Então, a gente tem que ter sempre essas vertentes do esforço. Eu vejo isso muito em você.